Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer esse tapetinho lindo. Gostei bastante do resultado, eu espero que vocês gostem também. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, eu já te convido a se inscrever, a ativar o sininho de notificações, assim você fica por dentro de todos os vídeos que eu colocar aqui. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilha com mais pessoas, ficarei agradecida cada um de vocês. Minha gente, no meu ponto ficou com a medida de 79 centímetros aqui no comprimento por 50 centímetros de largura. O peso ficou com 430 gramas. E para confeccionar o meu tapete, eu usei barbante número 6 na cor natural. Eu usei barbante número 6 também, esse aqui é a cor rosa chá. Usei uma agulha de número 3,5. Para fazer aqui as minhas folhinhas da tulipa, eu usei esse barroco, o barroco multicolor prêmio. Essa cor aqui é o 9536, o gramado. E para fazer a minha tulipa, eu usei esse barroco multicolor, também número 6. Essa cor aqui é o 9520. Então, já falei aqui todos os materiais para vocês e agora vamos lá para o nosso passo a passo. Para iniciar, eu vou iniciar aqui fazendo o meu nozinho inicial aqui para prender o fio. Feito aqui o meu nozinho inicial, eu vou trabalhar um cordão com 51 correntinhas. Prontinho, fiz aqui meu cordão com 51 correntinhas. Cheguei aqui no final, vou laçar o fio e vou voltar aqui na quarta corrente. 1, 2, 3. Na quarta corrente, eu vou fazer um ponto alto. Venho na próxima corrente, vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar aqui todo o meu cordão de corrente, fazendo um ponto alto para cada corrente de base. E chegando aqui no final, eu retorno. Prontinho, fiz aqui, ó, um ponto alto para cada correntinha de base. Cheguei aqui no final, já fiz o meu último ponto alto. E contando com essas correntinhas que a gente virou, a gente ficou com um total de 49 pontos altos, contando com essas correntinhas aqui primeiro que a gente virou. Cheguei aqui no finalzinho, aqui ó, no mesmo lugar que a gente fez esse último ponto aqui, a gente vai completar contando com ele, contando com esse último ponto aqui da lateral, a gente vai fazer mais 7 pontos altos. E aí com ele a gente fica com 8 aqui no mesmo lugar. Então, eu venho, ó, na mesma correntinha de base e vou fazendo pontos altos até eu ficar com 8 pontos aqui no mesmo lugar. Fiz aqui, ó, 8 pontos altos, eu já tinha um, que era o último ponto que a gente veio, já tinha um, fiz mais 7 pontos e a gente ficou com 8 pontinhos aqui na mesma correntinha de base. Agora, eu vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto até a gente chegar lá na nossa ponta novamente. Quando chegar aqui na pontinha, eu retorno para a gente dar continuidade. Pronto, finalizando aqui toda a nossa lateral da forma que eu falei para vocês, a gente fez ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no final, aqui eu tenho essas correntinhas, né, que foi onde a gente virou. Eu venho aqui, ó, nessa primeira correntinha, bem no pezinho dela, e vou fazer aqui o último ponto alto, dessa forma. Então, agora a gente já tem 2 pontos aqui, ó, esse e tem essas correntinhas aqui. Então, a gente faz mais 6 pontos altos, porque a gente já tem 2, então eu faço mais 6 aqui, ó, todos no mesmo lugar. E assim a gente completa 8 pontos altos aqui na volta. Fiz aqui mais meus 6 pontos altos, então a gente ficou com 8 pontos aqui, ó, todos no mesmo lugar. 8 pontos com essas correntinhas aqui, ó, que é a primeirinha do nosso ponto. Então, a gente fica assim, chegando aqui no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo nessa correntinha aqui, ó. Dessa forma. Fechei com um ponto baixíssimo, a nossa próxima volta, eu vou dar uma alongadinha aqui, ó, e venho aqui pro primeiro ponto aqui da nossa lateral. Aqui a gente está no último ponto aqui da volta, que é aquelas correntinhas. Eu venho aqui pro primeiro ponto da minha lateral, puxo o fio, vou fazer um ponto baixo e mais uma corrente que fica à altura de um ponto alto. Aqui, minha gente, ó, nessa primeira volta, a gente fica com um total de 8 pontos aqui em cada lado, aqui na volta, e 47 pontos aqui em cada lateral.
47 pontos em cada lateral e 8 pontos aqui em cada volta, certo? Então, aqui já fiz aqui meu primeiro ponto alto, venho no próximo, vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto, e aqui eu vou trabalhar meus 47 pontos altos até chegar aqui na volta. E aí eu retorno pra gente dar continuidade. Fiz aqui toda a minha lateral, ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei aqui no final, a gente tem esses 8 pontos altos aqui na volta. Para cada um deles eu vou fazer 2 pontos altos. E no total a gente vai ficar com 16 pontos aqui na volta, olha. No primeiro eu já fiz 2 pontos, venho pro segundo, vou fazer 2 pontos, ó, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Passo pro terceiro e vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui a gente faz 2 pontos altos para cada um dos 8 que a gente tem. Fiz aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês. A gente fez 2 pontos altos para cada um dos 8 pontos que a gente tinha. A gente ficou com 16 pontos altos aqui na volta. E agora a gente faz aqui o outro lado, ó. Vou fazer a minha lateral fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar lá na volta, você vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui. Você trabalha aqui também, 2 pontos altos para cada um dos 8. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu retorno. Finalizando aqui essa segunda volta, fiz aqui toda a minha lateral, ponto alto sobre ponto alto. Eu cheguei na volta, eu fiz 2 pontos altos para cada um dos 8 que a gente tinha, da forma que a gente fez aqui nesse primeiro lado. E chegando no final, a gente fecha com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui, onde a gente iniciou. Ponto baixíssimo. Aqui eu estou no primeiro ponto aqui da minha lateral. Vou subir 2 correntes, que fica a altura do meu primeiro ponto alto, laço, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto, venho no próximo e vou fazer mais um ponto alto. Aqui eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Uma corrente, pula um ponto de base, venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiz novamente um grupinho de 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Uma corrente, pula um ponto de base, venho no próximo, vou fazer o ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiz meus 3 pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base e no próximo inicio fazendo meu grupinho de 3 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar na lateral, fazendo grupinho de 3 pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base, mais grupinho de 3 pontos altos, até chegar aqui no finalzinho da nossa lateral. Fiz aqui toda a minha lateral da forma que eu falei para vocês, grupinho de 3 pontos altos separado por uma corrente, a gente ficou assim. Aqui na volta, reparem que a gente termina aqui a nossa lateral, ó, com 3 pontos altos, aqui no último pontinho. Aqui na volta eu vou fazer uma corrente, eu não pulo ponto aqui na volta, eu já venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Aqui na volta vai ficar grupinho de 2 pontos altos apenas. Aqui na lateral era 3 e agora a gente vai fazer apenas 2. Fez os 2 pontos altos, uma corrente. Venho pro próximo ponto, ó. Não precisa pular ponto de base. Já venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. Fiz meus 2 pontos, uma corrente. Venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. Fiz os 2, uma corrente. Venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, pelos 16 pontos, a gente vai fazer grupinho de 2 pontos altos separado por uma correntinha. Fiz aqui toda a parte da volta, da forma que eu falei para vocês. E aqui na parte da volta a gente fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupinhos de 2 pontos altos separado por uma correntinha. Dessa forma aqui. E agora a gente trabalha
aqui é a nossa lateral. Ó. Fiz aqui meu último grupinho aqui da volta de 2 pontos, vou fazer uma corrente, não pula ponto de base aqui, já venho no primeiro ponto da minha lateral e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui na lateral, a gente faz grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, pula um ponto de base. E no próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. Então, vou trabalhar aqui toda a minha lateral. Chegando na volta, eu volto para fazer com vocês. Chegando aqui na volta novamente, ó, já fiz aqui toda a minha lateral. Vou fazer aqui uma corrente sem pular ponto de base. Eu já venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. Aqui na volta é grupinho de 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, uma corrente. Não pulo ponto de base. Já venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. Uma corrente, já venho no próximo ponto da frente e vou continuar fazendo meus grupinhos de 2 pontos altos. Então, vou terminar aqui, ó, fazendo a volta e chegando aqui no final, eu retorno. Prontinho, finalizando aqui mais essa volta, terminei aqui a parte da volta da forma que eu falei pra vocês. Chegando aqui no finalzinho, faço uma corrente, vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui onde a gente iniciou. Ficando dessa forma. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha. Vou deixar esse fio aqui reservado, que eu vou trabalhar na cor rosa antigo a próxima volta. Então, não vou cortar para não gerar muito arremate. Vou deixar ele reservado aqui, ó. Então, a gente fica assim nessa terceira volta. Agora, com o fio na cor rosa antigo, faço aqui o meu nozinho inicial. Feito aqui o meu nozinho inicial, eu venho aqui, ó, vou iniciar nesse espaço aqui. Vou fazendo um ponto baixo e vou fazer mais 2 correntes para ficar à altura de um ponto alto. Laço, no mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando um bloquinho com 3 pontos altos dessa forma. Uma corrente. Passo aqui, ó, pulo os 3 pontos e passo pro próximo espaço de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, passa pro próximo e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, passa pro próximo e vou fazer 3 pontos altos. A gente vai trabalhar toda a volta fazendo bloquinho de 3 pontos altos separado por uma correntinha para cada espaço desse que a gente tem de correntinha em toda a volta, tanto na lateral como na parte oval, vai ser dessa forma. Então, vou concluir aqui toda a volta e chegando aqui no final, eu retorno. Prontinho, finalizando aqui mais essa volta, ó, toda a volta a gente fez bloquinho de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Aqui na volta foi exatamente como na lateral, olha, da mesma forma. E chegando aqui no final, vou fazer uma corrente, vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aonde a gente iniciou. Aqui eu vou dar uma correntinha, já posso cortar este fio e fazer aqui o arremate. Aqui atrás eu tinha deixado, ó, o fio natural reservado, então aqui eu vou fazer 2 correntes aqui atrás, olha, 2 correntes. Se você não quiser deixar reservado, é só fechar com um ponto baixíssimo e cortar o fio e fazer o arremate. Aqui, como eu não cortei, eu vou fazer 2 correntes aqui para ficar nessa altura. Venho aqui, ó, nesse espaço, puxo aqui o fio, vou fazer um ponto baixo e mais 2 correntes que fica à altura de um ponto alto. Laço, no mesmo lugar eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando um grupinho com 3 pontos aqui, olha, dessa forma. Aí, uma corrente, venho pro próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente, passo pro próximo e vou fazer 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente, passa pro próximo e vou fazer
3 pontos altos. Então, vou trabalhar aqui toda a minha lateral. Quando chegar aqui na parte oval, eu retorno pra gente dar continuidade. Fiz aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês. Eu fiquei com 12 bloquinhos de 3 pontos altos. Reparem que eu iniciei aqui, ó, em cima desse primeiro bloquinho de 3 pontos altos, ó, em cima dele. E terminei aqui também em cima do último bloquinho de 3 pontos altos aqui na base, ó, em cima dele. 12 bloquinhos aqui na nossa lateral. Cheguei aqui na parte oval. Cheguei aqui na parte oval, uma corrente, aqui a gente já tem aquele 2 pontos altos, né? Então, em cima dele aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha, a gente vai fazer um leque. Eu vou fazer 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Ficando um leque dessa forma. Uma correntinha, passo para o próximo espaço de corrente e vou repetir o leque. Vou fazer 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E a gente vai ficando assim aqui na volta. Uma corrente, passa para o próximo e vou fazer o leque. 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui eu vou trabalhar pelos 8 espaços e vou ficar com 8 leques aqui na volta. Fiz aqui, ó, toda a volta da forma que eu falei pra vocês. A gente trabalhou por 8 espaços fazendo o leque. 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E a gente fica dessa forma aqui. Agora, a gente trabalha novamente aqui a nossa lateral. Uma corrente, e aí a gente vai trabalhar por 12 espaços fazendo bloquinho de 3 pontos altos separado por uma correntinha. No primeiro, fiz meus 3 pontos altos, uma corrente, passo para o próximo e vou fazer os 3 pontos altos. E assim você trabalha pelos 12 espaços. Chegou aqui na volta, ó, pelos 8 espaços aqui na volta, a gente trabalha os leques como a gente fez nesse primeiro lado. E chegando aqui no final, eu retorno. Prontinho, finalizando aqui mais essa volta, eu fiz aqui, ó, toda a minha lateral. Cheguei aqui na volta, eu trabalhei os 8 espaços fazendo leque da forma que a gente fez aqui no primeiro lado. Chegando aqui no finalzinho, olha, eu vou fechar dessa forma. Eu venho aqui direto no primeiro pontinho, não vou fazer correntinha de espaço. Venho direto aqui no meu primeiro pontinho desse primeiro bloquinho. Puxo aqui o fio dessa forma e faço aqui como se fosse um ponto baixo, ficando assim. Agora, eu venho aqui por baixo, olha, puxo o fio, vou fazer um ponto baixo mais uma corrente já para ficar à altura de um ponto alto. Aqui você pode também estar fazendo uma correntinha e fechando com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, caminhando com ponto baixíssimo até o próximo espaço. Você pode estar fazendo o fechamento assim também. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo e uma corrente, que representa um ponto alto, laço. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui a gente já fica com um bloquinho de 3 pontos altos aqui, ó, nesse primeiro. Uma corrente, passo para o próximo espaço de correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, passa para o próximo e vou fazer 3 pontos altos. Então, assim a gente vai trabalhar bloquinho de 3 pontos altos para cada espaço de correntinha até nesse espaço aqui antes do leque. Quando chegar aqui, eu retorno. Trabalhei aqui, ó, toda a lateral, bloquinho de 3 pontos altos, da forma que eu falei pra vocês, até aqui, antes do leque, ó, nesse espaço antes do leque. Agora, aqui na volta, a gente vai fazer bloquinho de 2 pontos altos. Então, eu faço uma corrente, venho aqui, ó, dentro do leque e vou fazer 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, uma corrente. Aqui, ó, no próximo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz meus 2 pontos altos, uma corrente.
dentro do leque aqui, ó, no espaço de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, uma corrente, aqui no próximo espaço de uma correntinha, 2 pontos altos. Então, aqui na volta, a gente vai trabalhar dessa forma, 2 pontos altos para cada espaço de correntinha e aqui entre um e outro, uma correntinha de espaço, até chegar aqui, ó, no último leque. Fiz aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês, apenas bloquinho de 2 pontos altos e a gente fica aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bloquinhos de 2 pontos altos aqui na volta. E agora a gente trabalha aqui a nossa lateral. Faz uma correntinha, venho aqui, ó, e vou fazer meus 3 pontos altos. Aqui na lateral a gente trabalha os bloquinhos de 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, uma corrente, passo aqui pro próximo espaço e vou fazer meus 3 pontos altos. E aí, você trabalha aqui toda a lateral, chegando aqui, ó, chegou no leque, aí a gente já inicia os bloquinhos de 2 pontos altos da forma que a gente fez nesse primeiro lado aqui. Começou aqui dentro do leque e termina aqui no último leque, fazendo bloquinho de 2 pontos altos. Vou terminar essa volta, chegando aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui mais essa volta, fiz aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês. Cheguei nos leques aqui, a gente fez bloquinho de 2 pontos altos, como a gente fez no primeiro lado. Cheguei aqui, eu vou fechar da mesma forma que eu fechei a volta anterior. Venho aqui nesse primeiro pontinho, no primeiro ponto, puxo o fio e aqui a gente tem 2 laçadas, passa as 2 de uma vez dessa forma. Venho aqui, ó, por baixo, puxo, vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente que fica à altura de um ponto alto. Laço, nesse mesmo lugar, no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando o bloquinho, ó, de 3 pontos altos dessa forma. Aqui, ó, a gente já está depois desses bloquinhos de 2. Uma corrente, passa pro próximo e vou fazer 3 pontos altos. Fiz aqui meus 3 pontos altos, uma corrente, passa pro próximo e vou fazer meus 3 pontos altos. Trabalho aqui toda a minha lateral, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar nesse espaço aqui, antes desses 2 aqui, ó. Aí, eu retorno pra gente dar continuidade. Prontinho, fiz aqui toda a minha lateral, eu fiquei com 14 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente, e o último eu fiz aqui antes desses 2 pontos altos, olha. Então, a gente ficou aqui com 14. Chegando aqui na volta, a gente vai fazer igual a volta anterior de 2 pontos altos. Então, faço uma corrente, venho aqui, ó, no próximo, vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente, passo aqui pro próximo espaço e vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente, passa pro próximo e vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui na volta, você vai trabalhar bloquinho de 2 pontos altos até chegar aqui, ó, nesse último bloquinho. E aí, eu retorno aqui para mostrar para vocês. Fiz aqui toda a volta, bloquinho de 2 pontos altos, a gente ficou com 14 bloquinhos de 2 pontos altos. E aqui agora a gente trabalha a nossa lateral, ó. Aqui já depois desse bloquinho de 2 pontos altos da volta anterior, a gente já faz com 3. Então, faço uma corrente, venho no próximo e vou fazer 3 pontos altos. 2, 3, uma corrente, passo pro próximo e vou fazer 3 pontos altos. Então, você trabalha toda a lateral, chegou aqui, ó, novamente nos bloquinhos de 2 pontos altos, para cada espaço você vai repetir os bloquinhos de 2 pontos altos e quando chegar aqui no final, eu retorno pra gente dar continuidade. Finalizando aqui mais essa volta, chegando aqui no final, vou fechar da mesma forma, já fiz aqui meu último bloquinho, venho no primeiro ponto. No primeiro ponto, puxo o fio, assim, ó, ficando 2 laçadinhas e passo as 2 aqui, ó, dessa forma. Venho aqui por baixo, puxo o fio, faço
um ponto baixo e mais uma corrente ficando à altura de um ponto alto. Então, aqui eu já fiz um ponto alto, vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Ficando assim, 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, passo para o próximo espaço de correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, passa para o próximo e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, passa para o próximo e faço 3 pontos altos. Essa volta, tanto na lateral como na parte oval, é bloquinho de 3 pontos altos separado por uma corrente. Então, você vai fazer toda a volta dessa forma e chegando aqui no final, eu retorno, certo? Então, tanto na lateral como na parte oval, é bloquinho de 3 pontos altos e uma correntinha de espaço. Prontinho, fiz aqui, ó, mais essa volta. Essa volta foi apenas bloquinho de 3 pontos altos, separado por uma corrente, por toda a volta. Tanto na lateral como na parte oval, foi da mesma forma e a gente ficou dessa forma aqui. Essa volta aqui, eu vou fazer aqui no final uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui, ó, do primeiro bloquinho onde a gente iniciou. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. A nossa próxima volta vai ser toda em pontos altos, então aqui eu já vou subir 2 correntes, fica meu primeiro ponto alto, venho aqui no próximo, faço mais um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, aqui ó, no espaço de uma correntinha eu faço um ponto alto, para cada ponto de base, um ponto alto. Cheguei no espaço de correntinha, um ponto alto. Eu vou trabalhar toda a volta dessa forma, tanto na lateral como na parte oval. Ponto em cima de ponto, chegou no espaço de correntinha, um ponto alto. Ponto em cima de ponto, no espaço de uma correntinha, um ponto alto. E assim eu trabalho toda a volta. Finalizando aqui mais essa volta, fiz toda a volta da forma que eu falei para vocês. Foi apenas ponto alto em cima de ponto alto, nos espaços de uma correntinha, a gente fez também um ponto alto. E a gente ficou dessa forma aqui, ó. Chegando aqui no final, fiz aqui meu último ponto alto, tiro, já cortei esse fio, vou tirar para fazer aqui o meu acabamento da volta. Então, aqui com a agulha de tapeceiro, vocês podem estar fazendo com a agulha normal também de crochê. Eu venho aqui, ó, vou ignorar esse primeiro ponto, que é as correntinhas que eu subi. Eu venho nessas 2 alcinhas já do segundo ponto, de trás para frente. Puxo aqui o fio aqui para frente. Olha, assim. Vou voltar aqui nesse último ponto de onde está saindo o fio, pegando essas 2 alcinhas aqui do ponto. E aí, eu vou passar por dentro desse primeiro ponto aqui que a gente pulou, levando esse fio aqui para trás. E essa alcinha que cria aqui, ó, fica em cima dessas correntinhas aqui que a gente pulou. Então, em cima dele fica essas 2 alcinhas do ponto e um acabamento, ó, perfeito. Chegando aqui atrás, a gente passa esses fios aqui, ó, por trás. E aqui eu já posso tirar, ó. Aqui eu coloco 3 perninhas para cada lado. Dessa forma, eu faço todos os meus arremates, tá? Todas as pontinhas que tem no meu tapete, eu faço dessa forma. Coloco 3 perninhas para cada lado, passo uma delas aqui em outro pontinho pra gente poder dar aqui um nó. Então, faço o primeiro não muito apertado para não repuxar aqui a minha peça. Dou mais 2 bem apertadinho e aí eu já posso cortar essas pontinhas que sobraram. Então, aqui, ó, a gente finaliza mais essa volta. Agora, aqui a minha próxima volta, eu vou trabalhar com o fio verde mesclado. Faço aqui o meu nozinho inicial para prender o fio. Venho aqui na minha base. Venho aqui na base. Em qualquer ponto aqui da minha base, eu puxo o fio, faço um ponto baixo, mais 2 correntes que fica aqui a altura de um ponto alto. Vou fazer 2 correntes para virar.
laço. No mesmo lugar, no mesmo pontinho de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, assim a gente forma um ponto V. Fiz aqui meu ponto V, laço o fio na agulha, eu vou pular 2 pontos. 1, 2, no terceiro, venho, faço um ponto alto. Assim. 2 correntes, no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui a gente formou mais um V. Laço, pula 2 pontos e aqui no terceiro eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto. Laço, pula 2 pontos, no terceiro eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Aqui, gente, na minha base, eu preciso ficar com 74 pontos V. Aqui na minha lateral, tanto de um lado como do outro, eu vou fazer um ponto V em cada lateral, pulando 3 pontos. Olha, já vou fazer um aqui. Laço, eu vou pular 1, 2 e no terceiro, 1, 2, 3. No quarto, eu venho e vou fazer o ponto V. 2 correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, só esse nessa lateral aqui que a gente vai pular 3 pontos. Quando chegar aqui na outra lateral, você também vai fazer um pulando 3 pontos, certo? Só um. Então, aqui eu já fiz desse lado aqui, pulando 3, e agora eu vou continuar. Laço, pula 2 e no terceiro, ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar. Laço, pula 2 no terceiro, ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, a gente vai trabalhar a nossa volta fazendo esses Vzinhos por toda a volta. Então, desse lado aqui, a gente já fez um aqui, ó, pulando 3. Você vai fazer aqui a volta. Chegando aqui na outra lateral, você também vai fazer um pulando 3, como a gente fez aqui. E o restante é todos pulando 2 pontos. Quando chegar aqui no final, eu preciso ter 74 pontos V desses aqui. E aí, eu retorno pra gente dar continuidade. Pronto, eu fiz aqui toda a volta da forma que eu falei pra vocês. Eu fiquei com 74 Vzinho aqui toda a volta. Lembrando pra vocês aqui mais uma vez que aqui na lateral a gente fez um espaço aqui, ó, pulando 3. E do outro lado aqui também a gente fez um pulando 3. Ó, ele tá bem aqui, pulando 3 também. E aí a gente ficou dessa forma. Cheguei aqui no final. Fiz meu último ponto V, sobrou 2, eu venho direto nesse primeiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo de uma correntinha. Posso cortar esse fio e fazer aqui o meu arremate. Os arremates é da forma que a gente já fez aqui na base. Minha gente, agora eu venho com o fio na cor rosa mesclado, faço aqui o meu nozinho inicial. Aqui eu venho mais ou menos, aqui eu tenho esse bloquinho aqui de 3 pontos altos e eu venho nesse, ó. Eu venho mais ou menos em direção aqui aonde termina a minha parte oval. Vou inserir o fio aqui, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha que fica meio ponto alto. Assim. Laço. Aqui, laço, puxo um fio, tiro aqui só essa primeira laçada, deixando a outra na agulha. Laço, volto aqui, puxo mais um ponto, tiro só a primeira laçada, deixando a outra na agulha. Assim, eu fico com os 3 pontos na agulha e agora eu tiro os 3 de uma vez, ficando 3 pontos altos fechados juntos. Fiz aqui meus 3 pontos altos fechados juntos, eu faço 2 correntes. 2 correntes, passo para o próximo ponto V e vou fazer 3 pontos altos fechados junto. Tirei o primeiro aqui só a primeira laçada, puxo mais um ponto e tiro só a primeira laçada, puxo mais um ponto e tiro só a primeira laçada. Agora, eu fecho os 3 de uma vez. 2 correntes, passo para o próximo ponto V e vou fazer a mesma repetição, 3 pontos altos fechados juntos. Eu vou trabalhar por 17 pontos V, ó. 1, 2, 3. Vou trabalhar dessa forma até eu completar 17 pontos V trabalhado e eu retorno pra gente dar continuidade.
Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral. Como eu falei pra vocês, eu trabalhei 17 pontos V e eu fiquei aqui, ó, com 16 espaços de duas correntinhas, 16 espaços de duas correntinhas aqui na nossa lateral, certo? Então, chegou aqui na volta, a única diferença é que a gente vai fazer agora 3 correntinhas. Então, já estou com a minha tulipa pronta, eu vou fazer, ó, 3 correntes. E aí, eu passo para a próxima e vou fazer normalmente 3 pontos altos fechados juntos. 3 pontos altos fechados juntos, faço 3 correntes. Passo para o próximo e vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou trabalhar aqui toda aqui a parte oval do meu tapete. Quando chegar aqui, ó, próximo à lateral, eu retorno para contar com vocês quantos espaços de 3 correntinhas que a gente ficou. Trabalhei aqui toda a volta do meu tapete, eu fiz 21 espaços aqui, ó, de 3 correntinhas aqui na volta, tá? Então, você completa aí 21 espaços com 3 correntinhas. E agora, a gente fez aqui os 21 espaços com 3 correntinhas, a gente trabalha aqui na nossa lateral. Agora, a gente vai trabalhar 2 correntinhas, 1, 2, passa para o próximo ponto V e vai fazer os 3 pontos altos fechados juntos. Fez os 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntes, passa para o próximo e vai fazer 3 pontos altos fechados juntos. Fez os 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntes, passa para o próximo. E assim a gente trabalha toda a nossa lateral até completar os 16 espaços com 2 correntes, certo? Então, aqui na lateral a gente fica com 16 espaços com 2 correntinhas. Prontinho, minha gente, ó, fiz aqui minha lateral novamente, fiquei com 16 espaços aqui de 2 correntinhas. E agora a gente trabalha a nossa parte oval da forma que a gente trabalhou nesse primeiro lado com 3 correntinhas. Então, fiz aqui a minha tulipa e eu faço 3 correntes, passo para o próximo ponto V e vou repetir aqui a tulipa. Então, dessa forma, a gente vai finalizar aqui mais essa volta. Vocês terminam aqui a parte oval, ó, com 3 correntinhas e chegando aqui no finalzinho, eu retorno. Finalizando aqui mais essa volta, trabalhei aqui, ó, toda a parte oval da forma que eu falei pra vocês. Chegando aqui no final, já fiz aqui a minha última tulipa, fiz aqui as correntinhas e eu venho aqui, ó, vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí, eu faço uma correntinha, já posso cortar esse fio e fazer aqui o meu arremate pra gente iniciar a nossa próxima volta. Agora, a nossa próxima volta, vou fazer aqui o nozinho inicial para prender o fio. Vou iniciar aqui nesse primeiro espaço de 2 correntinhas que a gente tem, ó. Venho aqui, vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente para ficar aqui meu primeiro ponto alto. Laço, venho no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. E aqui em cima nesse espaçozinho aqui, ó, em cima desses 3 pontos altos fechados juntos, eu vou fazer também um ponto alto. Então, aqui a gente fica com 3 pontos altos. Laço, e eu passo aqui pro próximo espaço de correntinha, vou fazer 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, aqui, ó, nesse espaço em cima da tulipa, eu vou fazer também um ponto alto. Aí, passo pro próximo, vou fazer 2 pontos altos. Em cima da tulipa, um ponto alto. Então, dessa forma aqui, a gente trabalha pelos 16 espaços de 2 correntinhas que a gente tem aqui na nossa lateral. Trabalhei aqui, ó, da forma que eu falei pra vocês, pelos 16 espaços de 2 correntinhas que a gente tinha, a gente ficou com 3 pontos altos, porque no espaço de correntinha a gente fez 2 e em cima da tulipa fez mais um. Então, 3 pontos altos para cada tulipa aqui, pelos 16 espaços. Chegando aqui na volta, aqui em diante, a gente tem 3 correntes. Eu vou trabalhar da seguinte forma. Nesse primeiro espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. 3. E em cima da tulipa, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos em cima da tulipa, mais um ponto alto. No próximo espaço, eu também vou fazer 3 pontos altos.
3 pontos altos em cima da tulipa, mais um ponto alto. Pronto, fiz 2 espaços colocando 3 pontos altos aqui no espaço em cima da tulipa, mais um, 2 espaços. O terceiro, eu vou fazer apenas 2 pontos altos. 2 pontos altos em cima da tulipa, mais um ponto alto. Então, a nossa repetição vai ser essa. Dois espaços você trabalha 3 pontos altos e no terceiro você trabalha apenas 2 aqui, ó, nas correntinhas. Fez aqui com 2, trabalhou esse com 2, aí a gente vai trabalhar os próximos 2 fazendo com 3, ó. Então, venho no próximo e vou fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos em cima da tulipa, mais um ponto alto. Venho no próximo e vou trabalhar 3 pontos altos. Três pontos altos em cima da tulipa, mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei mais 2 espaços, fazendo 3 pontos altos aqui nas correntinhas. Então, o terceiro aqui, o próximo, a gente faz 2 pontos altos. E em cima da tulipa, mais um ponto alto. Então, aqui na volta, a gente vai trabalhar pelos 21 espaços, revezando dessa forma. Você trabalha 2 espaços, fazendo 3 pontos altos aqui no espaço de correntinha. Trabalhou 2, o próximo você trabalha fazendo só 2 pontos. Aí, normalmente, 2. Fez os 2, o próximo é com 2 pontos. Fez esse com 2 pontos, trabalha mais 2 espaços, fazendo com 3 pontos altos. E assim a gente trabalha pelos 21 espaços que a gente tem aqui na parte da volta. Minha gente, finalizando aqui a parte da volta, da forma que eu falei pra vocês, aqui tá faltando eu finalizar esses 2 espaços aqui para completar os 21. E eu vim trabalhando assim, ó. 3 pontos em 2 espaços, e aí no próximo eu fiz 2. Aqui no finalzinho, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu fiz esse com 3, aqui a gente trabalhou até aqui, seguindo a norma que eu falei pra vocês. 2 espaços, no próximo 2. Aqui 3, aqui eu já vou fazer 2, olha, só aqui nesses últimos. 2, e aí em cima da tulipa, mais um ponto. E aí eu venho no meu último espaço aqui e eu também vou fazer 2 pontos. 2 pontos e em cima da tulipa, um ponto. Então, aqui eu finalizo aqui a parte oval. Então, aqui no finalzinho, a gente ficou dessa forma aqui, olha. 2 espaços com 3, no próximo com 2. Aí, no próximo com 3. E os últimos 2, aqui eu fiz com 2 pontos, ó. Esses últimos 2 espaços aqui da parte oval, certo? Eu fiz com 2 pontos apenas e um ponto em cima da tulipa. E a gente fica com 76, fazendo dessa forma, 76 pontos altos aqui na volta. E agora eu vou trabalhar aqui a minha lateral. A minha lateral é 2 pontos aqui no espaço de correntinha. E em cima da tulipa, mais um ponto alto. Aí, passo pro próximo, 2 pontos no espaço de correntinha. E em cima da tulipa, mais um ponto alto. Então, vou trabalhar meus 16 espaços de 2 correntinhas aqui na lateral, dessa forma. Chegou na parte oval, você vai fazer da mesma forma que a gente fez desse lado aqui, certo? E aí, chegando aqui no finalzinho da volta, eu retorno pra gente dar continuidade. Então, a gente vai ficar dessa forma. Nas laterais, você fica com 48 pontos nas laterais, trabalhando dessa forma os 16 espaços. E na parte oval, da forma que eu falei pra vocês, a gente fica com 76 pontos altos. Finalizando aqui mais essa volta, trabalhei da forma que eu falei pra vocês e olha, a gente ficou assim. Chegando aqui no final, fiz da mesma forma, ó, aqui no final a gente ficou com 2 espaços, com 2 pontos altos, certo? E aí, eu vou fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho, aqui é onde a gente iniciou, assim. Fechei com ponto baixíssimo, ó, dou uma alongadinha aqui, venho aqui nesse próximo ponto, vou fazer, ó, puxo aqui a minha laçada, vou fazer um ponto baixo. Então, caminhei aqui pro próximo ponto, fiz um ponto baixo. Venho no próximo,
vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo e vou fazer um ponto baixo. Eu vou trabalhar toda a volta, tanto na lateral como na parte oval, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base. Finalizando aqui toda a nossa volta em pontos baixos, eu fiz apenas ponto baixo sobre ponto alto, não teve nenhuma alteração. Fiz aqui, ó, meu último ponto. Alonguei o fio e já cortei. Aqui com a agulha de tapeceiro, vocês podem estar fazendo com a agulha de crochê normal. Eu venho aqui, vou pular esse primeiro ponto, venho nesse segundo ponto de trás para frente, puxo aqui o fio, olha. Volto nesse pontinho baixo aqui de onde está saindo o fio, passo por dentro desse primeiro ponto que a gente pulou e levo esse fio aqui para trás. Para ficar um acabamento bem feitinho aqui na volta. E essa laçadinha que cria aqui em cima, ó, ela fica em cima desse ponto que a gente pulou. Então, ela fica na mesma altura aqui dos nossos pontos baixos. Aqui atrás a gente esconde por trás desses pontos baixos mesmo que a gente tem aqui na volta. Depois dá um nozinho da forma que a gente fez aqui na base. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Agora, eu vou dar início aqui à nossa volta, a nossa primeira volta aqui do bico de acabamento. Faço aqui o meu nozinho inicial. E aqui eu tenho meus 16 espaços trabalhados, eu tenho 48 pontos aqui na parte da lateral. E eu venho aqui no primeirinho. Vou no primeiro, vou tirar aqui o meu marcador. Primeiro ponto da lateral, insiro o fio aqui, vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente para ficar a altura aqui de um ponto alto. Laço, nesse mesmo ponto de base, no mesmo lugar, eu vou fazer mais 3 pontos altos, ficando com 4 pontos altos com as correntinhas que a gente subiu. Olha, dessa forma. Fiz 4 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer 2 correntes, pula 2 pontos e no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Fiz o ponto baixo, eu vou fazer 3 correntes, pula 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. 3 correntes, pula 2 pontos e no terceiro, um ponto baixo. 3 correntes, pula 2 pontos e no terceiro, um ponto baixo. Eu vou fazer um total de 6 argolinhas dessa forma aqui, ó, pulando 2 pontos de base. Fiz aqui, ó, 6 argolinhas de 3 correntinhas, pulando 2 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito as 6, eu vou fazer 2 correntes, pula 2 pontos. E no terceiro, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Olha, 4 pontos altos. Feitos 4 pontos altos, a gente vai repetir essas argolinhas novamente. Aqui eu vou fazer 2 correntes, pula 2 pontos e no terceiro eu faço um ponto baixo. Então, assim, ó, fica aqui o nosso motivo. E agora eu vou fazer as argolinhas. Faço 3 correntes, pula 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. 3 correntes, pula 2 pontos, no terceiro, ponto baixo. Vou fazer novamente 6 argolinhas. Fiz aqui, ó, mais 6 argolinhas, da forma que eu falei pra vocês, sempre pulando 2 pontos de base, prendendo no terceiro com um ponto baixo. A gente ficou assim. Chegando aqui no final, eu vou fazer, já fiz as 6, vou fazer 2 correntes, laço. Aqui eu vou pular 1, 2, esse aqui, ó, onde tá o meu marcador, é o meu último ponto aqui da lateral. Vou até tirar o marcador aqui, porque era só pra fazer a marcação. Então, vou pular 1, 2, e eu já venho aqui, ó, no primeiro ponto aqui da parte oval. Venho no primeiro e vou fazer 4 pontos altos. 3, 4. Fiz 4 pontos altos, 2 correntes, pula 2 pontos e no terceiro eu faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, aqui na parte da volta, a gente vai fazer 5 argolas, aqui a gente tem 6, né? Eu vou fazer 5 argolas pulando apenas um ponto e uma delas, para completar as 6, pulando 2 pontos. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3. Pula um ponto apenas, venho no próximo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3.
pula um ponto e no próximo ponto baixo. 1, 2, 3. Essa aqui eu vou pular 2. 1, 2. No terceiro, um ponto baixo. Aí, 1, 2, 3. Pula um ponto e no próximo ponto baixo. 1, 2, 3. Pula um ponto e no próximo ponto baixo. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, pula um ponto e no próximo um ponto baixo. Então, aqui na parte da volta, aqui nessas argolinhas, a gente vai trabalhar dessa forma. Eu fiz 1, 2, ó, pulando apenas um pontinho de base. Aí, aqui, essa terceira, eu pulei 2 pontos. Aí, fiz aqui mais 1, 2, 3, pulando apenas um ponto de base. E aí, a gente ficou com 6, olha. Agora, eu faço 2 correntes, pula 2 pontos e no terceiro eu vou fazer os 4 pontos altos. 2, 3, 4. Fiz os 4 pontos altos, 2 correntes, pula 2 pontos e no terceiro um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, a gente vai fazer as argolinhas novamente da forma que a gente fez aqui, olha. Vou fazer 3 correntes, pula um ponto e no próximo um ponto baixo. 3 correntes, pula um ponto e no próximo ponto baixo. 3 correntes, vou pular 2. 1, 2 e no terceiro um ponto baixo. 3 correntes, pula um ponto e no próximo um ponto baixo. 3 correntes, pula um ponto e no próximo um ponto baixo. 3 correntes, pula um ponto e no próximo um ponto baixo. Então, aqui a gente fez da mesma forma que a gente fez esses aqui, a gente fez aqui também. 1, 2, a terceira a gente pulou 2 pontos, ó. 3, 4, 5, 6. Só uma que a gente pulou 2 pontos. E aí, a gente faz 2 correntes, pula 2 pontos e no terceiro eu vou fazer os 4 pontos altos. Então, aqui na volta, a gente trabalha todas elas dessa forma, certo? Aqui nas argolinhas, você vai trabalhar sempre uma, pulando 2 pontos. Até completar as 6. As outras, a gente pula aqui, ó, apenas um pontinho. Quando chegar aqui na parte da reta do nosso tapete, eu retorno. Prontinho, fiz aqui a parte oval, da forma que eu falei pra vocês. E chegando aqui no final aqui da nossa parte oval, já fiz aqui as minhas 6 argolinhas da forma que eu falei pra vocês. Sempre tem uma aqui no meio, pulando 2 pontos. E chegando aqui no final, olha, chegando aqui no finalzinho, já fiz as 6, vou fazer minhas 2 correntes, laço, pula 1, 2 e no terceiro, esse terceiro aqui já é o primeiro ponto da nossa lateral. No primeiro ponto da lateral, eu vou fazer os meus 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos aqui no primeiro ponto da nossa lateral. Aí, faço 2 correntes, pula 2 pontos, no terceiro um ponto baixo. Aí, agora eu vou fazer aqui as argolinhas, que a gente já está na parte reta do nosso tapete, aqui na lateral. Então, a gente vai fazer as argolinhas pulando sempre 2 pontos. Fiz 3 correntinhas, pula 2 no terceiro, ponto baixo. 3 correntes, pula 2 no terceiro, ponto baixo. Então, vocês vão trabalhar aqui a parte da lateral do nosso tapete, da forma que a gente fez do outro lado. Chegou aqui na parte oval, vocês vão trabalhar da mesma forma que a gente fez desse lado aqui, certo? Trabalhar as argolinhas da mesma forma. Então, chegando aqui no final da volta, eu retorno para a gente dar continuidade. Finalizando aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês, a gente ficou dessa forma. Chegando aqui no final, aqui, ó, já fiz aqui minhas últimas argolinhas. Vou fazer as 2 correntes, pulo esses 2 pontos que sobraram. Vou aqui, ó, nesse primeiro ponto onde a gente iniciou e fecho com um ponto baixíssimo.
Então, assim a gente finaliza a nossa primeira volta do bico de acabamento. A nossa segunda volta aqui do nosso bico, vou subir aqui 2 correntes para ficar a altura do meu primeiro ponto alto, laço. No mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, nesse primeiro aqui, a gente fica com 2 pontos altos. Eu laço, venho no segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no terceiro ponto, vou fazer um ponto alto. E aqui no último ponto, o quarto ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, agora, a gente passa a ficar, ó, com 6 pontos altos aqui no nosso motivo. Trabalhei aqui o meu motivo, eu vou fazer 2 correntes. Pula aqui, eu pulo essas 2 correntinhas, eu venho nessa primeira argolinha de 3 correntes, vou fazer um ponto baixo, assim. Fiz o ponto baixo, 3 correntes, venho na próxima, ponto baixo. 3 correntes, venho na próxima, ponto baixo. 3 correntes, venho na próxima, faz um ponto baixo. 3 correntes, venho na próxima, um ponto baixo. 3 correntes, venho na próxima e faz um ponto baixo. Então, agora eu passo a ficar com 5 argolinhas aqui entre um motivo e outro. 5 argolas. Agora, eu faço 2 correntinhas, 2 correntes, e aí eu venho aqui, ó, direto no meu motivo, no primeiro ponto, eu faço 2 pontos altos. 2 pontos altos. No segundo ponto, um ponto alto. No terceiro ponto, um ponto alto. E aqui no meu quarto ponto, 2 pontos altos. E agora a gente fica com o nosso motivo com 6 pontos altos, olha, dessa forma. Trabalhei aqui meus 6 pontos altos, vou fazer aqui as argolinhas novamente. Para fechar o nosso motivo, a gente faz 2 correntes, venho aqui, ó, na primeira argola, faz um ponto baixo. Aí, vou fazer aqui as minhas argolinhas, 3 correntinhas, venho no próximo ponto baixo. Eu vou trabalhar toda a volta dessa forma, tanto aqui na parte da lateral como na parte oval, vai ser dessa forma. E chegando aqui no finalzinho da volta, eu retorno pra gente fechar. Finalizando aqui mais essa volta, cheguei aqui no final, já fiz aqui as minhas 5 argolinhas, olha. E aí, eu faço 2 correntes, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Próxima volta, vou subir aqui meu primeiro ponto alto, 2 correntes. E no mesmo ponto que eu subi aqui as 2 correntinhas, nesse primeiro, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui a gente fica com 2 pontos altos no primeiro, contando com essas correntinhas que eu subi. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Venho aqui no meu terceiro ponto, vou fazer um ponto alto. Venho aqui no quarto ponto, um ponto alto. Venho aqui no quinto ponto, um ponto alto. E o meu sexto e último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, agora a gente fica com 8 pontos altos aqui no nosso motivo. Eu fiz 2 no primeiro e 2 no último. O restante aqui no meio, a gente fez um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer 2 correntes. 2 correntes, venho aqui, ó, na minha primeira argolinha e vou fechar com um ponto baixo, assim. Aí, vou fazer aqui as minhas argolas. 3 correntes, venho na próxima, um ponto baixo. 3 correntes, venho na próxima, um ponto baixo. 3 correntes, venho na próxima, um ponto baixo. 3 correntes, na próxima, um ponto baixo. E agora, a gente fica com 4 argolinhas de 3 correntinhas aqui, entre um motivo e outro. 4 argolinhas. Fez aqui as 4 argolinhas, eu vou fazer 2 correntes e venho aqui, ó, pro meu próximo motivo. Venho aqui no primeiro ponto e vou fazer 2 pontos altos. Venho no segundo ponto, um ponto alto. No terceiro ponto, um ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto. No quinto ponto, um ponto alto. E aqui no sexto e último ponto, 2 pontos altos. Ficando assim.
da forma que a gente trabalhou o primeiro lado, ficando com 8 pontos altos. E agora a gente trabalha aqui as nossas argolas. Vou fazer 2 correntes e aí venho aqui, ó. Aí 3 correntinhas, venho aqui no próximo. 3 correntinhas, venho no próximo. E eu vou trabalhar toda a minha volta dessa forma, tanto na lateral como na parte oval, vai ser dessa forma que a gente trabalha os nossos motivos e as nossas argolinhas. Chegando aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui mais essa volta, chegando aqui no final, vou fazer as minhas 2 correntes, e aí eu fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto, aonde a gente iniciou, ficando assim. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou subir 2 correntes, que é meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto de base aqui, ó, no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui no primeiro, a gente já tem 2 pontos altos. Venho no segundo ponto, vou fazer um ponto alto. Aí, venho no terceiro, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Venho no quarto, vou fazer um ponto alto. Venho no quinto, vou fazer um ponto alto. Venho no sexto ponto e vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Venho aqui no meu sétimo ponto e vou fazer um ponto alto. E aqui no meu último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui é a 4ª volta do nosso bico, a gente vai trabalhar os nossos motivos dessa forma. Olha, no primeiro ponto, a gente fez 2 pontos altos, no segundo, a gente fez um ponto alto, no terceiro, 2 pontos altos no mesmo lugar, quarto e quinto, um ponto alto para cada um, o sexto, 2 pontos altos, o sétimo, um ponto alto, e no último e oitavo, a gente fez 2 pontos altos. E a gente ficou assim com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, a gente fica com 12 pontos altos aqui no nosso motivo. Trabalhei aqui meus 12 pontos altos, faço 2 correntes, venho aqui na minha primeira argolinha de 3 correntes e prendo com um ponto baixo. Aí, aqui eu vou fazer as minhas argolas de 3 correntes. Faço as 3 correntinhas, venho na próxima, um ponto baixo. 3 correntinhas, venho na próxima, um ponto baixo. 3 correntinhas, venho na próxima, um ponto baixo. Então, nessa volta, a gente vai ficar com 3 argolinhas de 3 correntinhas, olha. Aí, faço 2 correntes, e aí eu já passo direto aqui pro meu próximo motivo, e a gente trabalha da forma que a gente trabalhou esse primeiro. Então, no primeiro ponto, a gente faz 2 pontos altos. 2 pontos altos no primeiro. No segundo ponto, a gente faz um ponto alto sozinho. No terceiro ponto, a gente faz 2 pontos altos juntos, no mesmo lugar. Aí, aqui no quarto ponto, um ponto alto. No quinto ponto, também um ponto alto sozinho. No sexto, 2 pontos altos. 2 pontos altos no mesmo lugar. No sétimo, um ponto alto sozinho. E aqui no oitavo e último, a gente faz 2 pontos altos. Então, assim a gente fica, fazendo dessa forma, a gente fica com os 12 pontos altos, da forma que a gente ficou aqui no nosso primeiro motivo. Feito isso, a gente faz 2 correntes, venho aqui na minha primeira argolinha, prendo com um ponto baixo. E aqui eu vou fazer essa argolinha novamente. Então, vou trabalhar toda a volta dessa forma e eu retorno pra gente dar continuidade. Finalizando aqui mais essa volta, cheguei aqui no final, eu faço as 2 correntes. Vou fechar com um ponto baixíssimo no nosso primeiro pontinho aqui do nosso motivo. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. A nossa próxima e quinta volta aqui do nosso bico de acabamento, eu vou subir 2 correntes, que é a altura do meu primeiro ponto alto, e vou fazer mais uma corrente para virar. Laço, venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto.
uma corrente, no próximo ponto faço um ponto alto. Eu vou trabalhar todo o meu motivo fazendo ponto alto sobre ponto alto, separado aqui por uma correntinha. Fiz aqui, ó, meus 12 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base, separado aqui por uma correntinha entre um ponto e outro. A gente fica assim. Agora, eu faço duas correntes, venho aqui, ó, nessa primeira alcinha de 3 correntinhas e fecho com um ponto baixo, ficando dessa forma. Faço as 3 correntes, venho aqui na próxima, prendo com um ponto baixo. 3 correntes, venho aqui na próxima, prendo com um ponto baixo. Agora, a gente vai ficar com 2 argolinhas de 3 correntinhas aqui entre um motivo e outro. Feito as 2 argolinhas, eu vou fazer 2 correntes e aí eu passo aqui, ó, pro meu próximo motivo. Venho no primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Fiz o ponto alto, uma corrente, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, assim a gente trabalha todo o nosso motivo, fazendo um ponto alto, uma corrente, no próximo um ponto alto. Então, é ponto sobre ponto, separado por uma correntinha. Ó, trabalhei aqui mais esse motivo, ponto alto sobre ponto alto, separado por uma corrente. Finalizamos aqui no último ponto, agora eu faço 2 correntes. Venho aqui, ó, na minha primeira argolinha e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço 3 correntes, venho aqui na próxima, um ponto baixo. 3 correntes, venho na próxima, um ponto baixo. Fizemos aqui as nossas 2 argolinhas entre um motivo e outro. Vou fazer 2 correntes e vou para o meu motivo trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou esses 2 aqui primeiro. Então, toda a volta a gente vai trabalhar dessa forma. Finalizando aqui mais essa volta, chegando aqui no final, eu faço as 2 correntinhas, vou fechar com um ponto baixíssimo no meu primeiro pontinho aqui, é onde a gente iniciou. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. A nossa próxima volta, eu vou fazer aqui 2 correntes para ficar a altura de um ponto alto, mais uma corrente para virar. Laço, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui no nosso motivo, a gente vai repetir ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Então, a gente continua com 12 pontos altos, separado por uma correntinha. Trabalhei aqui, ó, todo o meu motivo, ponto alto sobre ponto alto, separado por uma corrente. Chegando aqui no final, vou fazer aqui as 2 correntes. Venho aqui, ó, na minha primeira argolinha de 3 correntinhas, faço um ponto baixo. Aí, eu faço 3 correntes, venho aqui na próxima, um ponto baixo. Agora, a gente vai ficar com uma argolinha apenas entre um motivo e outro. Aí, eu faço 2 correntinhas. E aí, eu passo aqui, ó, pro próximo motivo e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, separado por uma correntinha. Então, assim, eu vou trabalhar toda a extensão da volta. Finalizando aqui mais essa volta, cheguei aqui no final, já fiz aqui as minhas 2 correntes. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai para nossa última volta aqui do bico de acabamento. Venho aqui nesse espaço, olha, nesse espaço, puxo o fio, vou fazer um ponto baixo. Vou subir 3 correntes, e aí eu venho aqui no pezinho das 3 correntes, puxo o fio, faço um ponto baixo, assim formando um picô. Aí eu venho no próximo espaço e vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, eu subo 3 correntes, venho aqui no pezinho das 3 correntes, puxo um fio, assim formando um picô. Fiz o picô, venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. E a gente vai ficando assim, ó, com esses picô aqui na ponta. Aí eu subo 3 correntes,
venho aqui no pezinho das 3 correntes, puxo o fio, faço um picô. Prendo no próximo com um ponto baixo. E aí eu vou trabalhar todo o meu motivo fazendo esses picôzinhos aqui na ponta. Chegando aqui no finalzinho do nosso motivo, eu retorno. Trabalhei aqui todo o meu motivo, fazendo os picôzinhos aqui na ponta, da forma que eu falei pra vocês. E chegando aqui, ó, nas correntinhas, todos os motivos a gente vai trabalhar dessa forma. Aqui nas correntinhas, a gente vai trabalhar, ó, 2 correntes. Venho aqui, nesse espaço de 3 correntinhas, faço um ponto baixo, vou subir 3 correntes, venho no pezinho das 3 correntes, ó, faço um picô. Faço o picô e aí prendo no mesmo espaço com um ponto baixo. Então, aqui entre um motivo e outro, a gente vai ficar com esse picôzinho aqui, ó, nesse espaço de 3 correntinhas. Fiz o meu picô, eu vou subir 2 correntes e aí eu já passo aqui, ó, entre um ponto e outro. E aí, faço o ponto baixo, vou subir 3 correntes e aqui a gente vai trabalhar todo o nosso motivo. Fiz o picô, prende no próximo com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer toda a volta dessa forma aqui, olha. Aqui nessa correntinha que sobrou, a gente vai fazer o picô, 2 correntinhas e já passa pro próximo motivo e vai trabalhar todos os picô novamente. Trabalhou todos os picôs, chegou aqui, ó, nesse espaço a gente faz um picô também, da forma que a gente fez aqui, entre um motivo e outro. Então, vou fazer toda a minha volta e eu retorno pra gente finalizar. Prontinho, fiz aqui toda a volta da forma que eu falei pra vocês, os picô, olha, chegando aqui no final, eu já fiz meu picô aqui nesse espaço de correntinhas aqui no meio, e agora eu faço 2 correntes, vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho baixo aqui, ó, aonde a gente iniciou. Então, aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, dou uma alongada no fio, aqui eu já posso cortar e fazer o meu arremate. Para fazer aqui o meu arremate, eu levo essa pontinha aqui para trás, para ficar melhor da gente, ó, vou trazer ela aqui para trás, dessa forma. E aqui eu vou descer com ela até eu ver que já dá pra fazer aqui um nozinho. Ó, dessa forma. E aí, eu coloco 3 perninhas pra cada lado, eu estou trabalhando com o fio número 6. Coloco 3 perninhas pra cada lado, vou passar uma delas aqui, ó, em outro pontinho, que é pra gente fazer aqui um nozinho. Assim, eu faço com todas as pontinhas que tem no meu tapete. Dou aqui 2 nozinhos bem apertados, vou fazer mais um. E aí, eu corto aqui esse excesso, e aí já está finalizado aqui o nosso tapete.